Pastor Luciano me convidou para trazer que nós... Não, pode, Max, pode deixar apagado, acho que essa é tão ruim. Muito obrigado. No culto pela manhã, nós acabamos hoje a série de pregações sobre Filipenses, com o tema A Supremacia da Felicidade. Diga comigo, Supremacia da Felicidade. Nós estávamos estudando por Filipenses e o pastor me convidou para fazer o fechamento de novo no culto à noite, né? A gente está trazendo a última pregação que foi dada sobre a série de pregação sobre Filipenses nessa noite de hoje, que é o Dia das Mães. Lucianinho, mas por que você colocou essas imagens? Porque, amados, quando nós olhamos para essas frases que apareceram aí, tem nome de filhos embaixo, né? Mãe de não sei quem, você viu que tinha? Mãe de não sei quem. Em várias delas eu encontrei mãe de Lucianinho, né? Várias delas eu consegui enxergar isso. Mas essas frases, elas nos lembram situações que a gente viu, certo ou errado? Amém ou não amém? Não lembra? Né? Tenho certeza, você lá no interior, irmão Martins, correndo, e a sua mãe com cipó atrás, meu Martins, vem cá. Né? Ou outras situações que vocês vivenciaram na vida, né? Quando nós nos identificamos com as coisas, acontece esse tipo de situação. Mas eu estou falando isso, porque quando a gente vai para Filipenses estudar o que o apóstolo está trazendo para a gente, e aqui a gente vai falar do seu último capítulo, né? Ele vai fazer o fechamento de toda a ideia que ele colocou em Filipenses, que o tema central é, diga comigo, a supremacia, fala mais alto, igreja, diga, a supremacia da felicidade. Ele vai repetir algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida, e que muitas delas, nós não vamos nos identificar. Por quê? Porque o apóstolo, ele estabelece algo que é muito importante. Ele fala, olha, você não vai se identificar, porque o que eu coloco o que está em Filipenses capítulo 4, é algo que parte de Cristo para a sua igreja. E a ideia é, eu tenho que ver o que eu não me identifico, para que eu possa corrigir o rumo da minha trajetória. E aqui ele vai falar de algumas situações que nós vamos estar conversando, não essa manhã, mas essa noite. Amém, igreja? Então abra sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses. A gente vai falar de uma coisa bem interessante essa noite. No capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com... Versículo 10, irmão, a gente terminou não, vamos continuar. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter... Por favor, irmão, sei o que é ter... Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai encerrar aqui porque a partir daqui é saudação. Depois eu faço uma aplicação para os irmãos. Feche seus olhos e vamos orar. Jesus, pedimos que o Senhor essa noite possa nos conduzir por meio do Teu Espírito a entender, Senhor, a Tua palavra. Que realmente, Jesus, possamos estar aqui como discípulos, como servos aptos, sabe, Deus, preparados para o que o Senhor tem para nós. Paizinho, nos faz nos sentir à vontade essa noite, neste culto que estamos aqui para celebrar ao Teu nome, em gratidão por todas as boas obras que o Senhor tem feito em nossas vidas, e em especial essa noite, por todas as mães que são dádivas para os filhos que o Senhor concedeu. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos guie, nos leve, abra os nossos olhos e ouvidos ao que o Senhor tem a nos iluminar essa noite. Em nome de Jesus, todos dizem: amados irmãos, talvez você não tenha vindo aqui durante a série de pregação que a gente fez sobre Filipenses, falando sobre a supremacia da felicidade. Luciano, por que a supremacia da felicidade? É porque aqui em Filipenses, Paulo ele vai começar vai falar de uma verdade que é bem interessante, que é difícil de ser aprendida por nós. Pense numa lição difícil de nós aprendermos, é a que Paulo ele tenta aqui ensinar em Filipenses. De fato ele fala, mas se as pessoas aprenderam ou não, é outra questão. Mas aqui ele tenta ensinar em Filipenses. E qual é a grande lição que Paulo tenta ensinar em Filipenses? Que nós, eu só preciso de Cristo. A grande lição que Paulo fala aos Filipenses é que nós absolutamente só precisamos de Jesus Cristo. Não precisamos de nada além de Jesus Cristo. E se você vai para o capítulo 1 de Paulo, para o capítulo 1 de Paulo não, irmãos, perdão, para o capítulo 1 de Filipenses, Paulo ele começa a ensinar essa grande verdade, e aqui eu chamei para os irmãos a supremacia da felicidade. Por quê? Porque a palavra que mais consta na carta aos Filipenses é alegrem-se no Senhor. Alegria, diga comigo, alegria. Ele repete várias vezes, ele fala das tribulações e fala, alegrem-se no Senhor. Ele fala de várias e outras coisas que acontecem na vida dele, ele diz, alegrem-se no Senhor. Mas no capítulo 1 ele dá o primeiro motivo para nós nos alegrarmos, que são as pessoas. Os irmãos que estavam vindo pela manhã, a gente teve aqui algumas pregações que foram bem difíceis de ser escutadas, porque o apóstolo ele mexe com o nosso interior, porque o objetivo da palavra é mexer com a nossa estrutura. E ele falou, e nós estudamos aqui sobre a humildade, né? A gente viu isso no capítulo 2. A gente foi avançando no conhecimento em Filipenses e a gente viu no capítulo 3, Paulo falando também o exemplo de humildade que foi o próprio Cristo, que se submeteu a tudo em favor de quem? De mim, de você. E ele estabelece isso como algo que nós nos devemos, que nós
devemos nos agarrar e confiadamente descansar, acreditando as nossas vidas por inteiro a Ele, porque de fato só precisamos dele. E quando chega no capítulo 4, irmãos, Paulo ele vai juntar tudo e vai falar tudo de novo para o povo, porque o povo precisa aprender. E aqui nós vamos falar de 4 coisas que são bem importantes para as nossas vidas. Se você acompanhar comigo a leitura, se você acompanhou comigo a leitura, você vai perceber que no capítulo 4 ele começa a indicar o que vai ser falado no restante do texto. Mas no versículo 2 ele faz uma exortação, e é bem interessante isso, porque isso não costuma aparecer nas cartas de Paulo. Ele dá um carão, ele dá um carão em 2 mulheres que estavam brigando na igreja de Filipenses. E no versículo 4 ele diz assim: novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí está a primeira situação que eu quero conversar com você essa noite, meu irmão. Toque no irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, preste atenção. Não é fácil de ouvir e viver o que eu vou dizer a você aqui agora. Não pense que porque sou eu que estou falando que eu vivo essas coisas, porque assim como para você para mim também é uma luta diária. Porque a ideia, como nós estudamos em Efésios no capítulo 6, a ideia do cristão que Paulo coloca é que estamos diretamente em uma guerra, onde guerreamos contra a nossa própria vontade, que mitiga contra Cristo, para que venhamos fazer aquilo que queremos e não aquilo que Cristo quer. Lucianinho, por que você está falando isso? Porque eu queria aplicar esse texto quando eu meditei hoje à tarde novamente, de uma maneira diferente. Eu disse uma frase que eu estou estudando sobre ela para preparar uma pregação, e que tem tudo a ver com o que o apóstolo começa a falar. E quando Paulo ele começa a falar do versículo 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo está estabelecendo a grande verdade quando se trata de relacionamentos. Paulo está dizendo assim, aqueles que são como Cristo, aqueles que desfrutam dessa nova natureza, aqueles que vivem a supremacia da felicidade, aqueles que conseguem perceber que a sua real necessidade é Cristo, esses perdoam o que é imperdoável. Diga comigo, perdoar, não ouvi, diga perdoar o que é imperdoável. Não é fácil, irmãos. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não deve criar uma zona de conforto para você. A palavra de Deus, ela deve criar situações em que você possa ser uma pessoa melhor. E a ideia de estarmos aqui celebrando a Cristo essa noite é para que você seja uma pessoa melhor. E quando Paulo chega no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, e ele começa a falar sobre relacionamento, e diz que a amabilidade, que palavra difícil, Senhor, a amabilidade de vocês seja conhecida, ele está falando de uma virtude que é concernente, ou seja, que é característica de quem é filho de Deus, porque só quem consegue perdoar o que é imperdoável é quem é filho de Deus. Não é algo fácil de fazer, irmãos. É difícil até de falar, porque eu vou repetir o que eu falei hoje pela manhã para os irmãos. A grande ideia é que é melhor até que você, se não está com coragem de tentar fazer, nem escute essa verdade, porque você vai ser cobrado por isso. O apóstolo coloca para nós aqui e estabelece uma meta. Se você ler o capítulo 3 de Filipenses, que durante o período da manhã a gente compartilhou, ele fala, olha, Cristo está lá na frente. Eu vou esquecendo das coisas que eu já conquistei, das coisas que eu sofri, e vou ampliando os desafios para que eu possa alcançá-lo. Luciano, o que é que você quer dizer para mim? Eu quero dizer que em diversas vezes na vida, nós ficamos presos a situações, porque somos incapazes de perdoar o que é perdoável.
Quantas vezes eu, numa dimensão muito menor, mas precisei interferir em relacionamentos de jovens e de adolescentes? Quantas vezes eu sei que o pastor e a pastora tiveram que interferir em relacionamentos entre irmãos da igreja, por causa de conversas e por causa de tantas outras situações. Aqui ele está falando de duas mulheres, né, que tiveram conflitos lá, ninguém sabe o que estava acontecendo. Alguns dizem umas coisas, outros dizem outras, mas de fato estava havendo um problema entre essas mulheres. E Paulo fala, esse não é o povo de Deus. O povo de Deus é aquele que tem a capacidade de perdoar. E não sei nem por que você está falando isso, porque eu creio que eu estou falando aqui para filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus? E como filhos de Deus, nós devemos ser provocados a sermos melhores. Devemos ser provocados a balizar os nossos relacionamentos em um nível mais alto. Não é porque as estatísticas dizem uma coisa que nós vivemos por ela. Quando Paulo diz, Cristo é suficiente para a tua vida, você pode dar glória a Deus? Cristo está falando, olha, pega o teu orgulho, dobra ele bem bonitinho e bota embaixo dos teus pés. Olha na cara do teu irmão e diz para ele, me perdoa, meu irmão. Mesmo que você sinta a faca entrando dentro do seu peito, olha para ele e diz, me perdoa. E eu quero fazer a citação desse livro, que mexeu muito comigo. Depois eu falo até com o pastor, para a gente estudar esse livro aqui. É um livro de John Stott, é um dos livros mais conhecidos, é uma reedição dele. Foi o último livro que ele escreveu em vida, né? Ele escreveu a próprio pulso. John Stott foi um dos maiores autores da literatura cristã de todos os tempos, tirando, claro, os apóstolos e a igreja do primeiro século, que fundamentaram todo o nosso pensamento. Mas depois dele, John Stott e outros que surgiram, mas aqui eu referencio ele, foi um dos grandes. Ele morreu em 2011, tá? E ele fez uma citação que mexeu comigo, porque muitas vezes somos nós assim quando tratamos de relacionamentos, porque olhamos para as pessoas, e isso é impressionante como acontece. Nós olhamos para as pessoas, irmãos, e é uma visão plenamente humana. A gente não diz assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa. A gente diz, por que a irmã não veio falar comigo? Porque ele não faz nada. Porque sempre é como se o outro tivesse numa posição de serviço a você, como se você fosse o senhor de alguma coisa que não é. A Bíblia diz, e Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, que seja, que vá para o final da fila. Porque os discípulos olhavam e falavam, Jesus, como é que eu faço para ter o maior? Ele faz, seja o menor, brother. Olha o que John Stott falou, irmãos. E eu quero que você aplique isso aos seus relacionamentos, tá? E ele diz assim, não devemos ser como caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião pública, mas tão inabaláveis quanto pedras em uma correnteza. Não devemos ser como peixes que flutuam na corrente do rio. Somente peixes mortos nadam com a correnteza. Devemos nadar contra ela, contra a tendência cultural. Não devemos ser como camaleões que mudam de cor de acordo com o ambiente. Devemos nos opor de forma visível ao ambiente em que estamos. O que é que eu quero dizer para você essa noite, querido? É que a forma que tu trata os teus filhos e a tua esposa deve ser um marco para que as outras pessoas enxerguem Cristo na tua família. Porque só quem consegue fazer o que é impensável é quem é filho de Deus.
Todas as pessoas agem naturalmente, não perdoando, adulterando, tratando os filhos com indiferença ou todos os outros problemas que estão ligados à família. Isso é natural para você e para mim, mas só quem desfruta, e aqui o apóstolo estabelece isso muito bem na carta aos Filipenses, porque só quem consegue desfrutar da supremacia, da felicidade, que lá no final do capítulo 4, ele faz o fechamento dizendo do contente, eu sei ser contente em toda e qualquer situação, são aquelas pessoas que, assim como Nicodemos não entendia, Jesus falou, nasceram de novo. Nasceram de novo. Se você está olhando para alguém e você acha que esse alguém precisa fazer alguma coisa para você, você precisa rever os seus conceitos, meu irmão. Se você está olhando para alguém e está achando que alguém precisa dar mais atenção a você, você precisa ver quais são as suas verdades. Você pode aplicar isso aos seus filhos, à sua esposa, quem for. O apóstolo, se você for para o capítulo 3, o versículo 4, o apóstolo vai dizer assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo, ele vai falando dos atributos humanos que ele tem e diz assim: olha, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Foca aqui em mim, preste atenção. Como diz o cara da Record, né? Corta para mim agora, corta para mim. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Paulo está dizendo assim para você, ó: eu não quero saber o que você sabe de nada. Eu não quero, olha, eu não tô ligando se você sabe de Bíblia. Eu não estou ligando se você já deu o que tem que dar. Eu não estou ligando se todo dia você olha para ele e faz o que você tem que fazer. Eu não estou ligando se ele nunca percebeu o seu amor por você. Paulo está dizendo, olha, eu não estou ligando para nada disso. Porque se você é filho de Deus, nós fazemos o que ninguém faz. Nós perdoamos o que é imperdoável. Sabe por quê, irmãos? Porque fomos perdoados por Cristo quando os nossos pecados eram imperdoáveis. Fomos chamados para sermos agentes por meio da cruz. A nossa vida, ela passa pela cruz. E esse passar pela cruz é difícil, irmãos. Tem um ditado muito comum que as pessoas esquecem, porque a gente não vive assim, diz: se até Jesus foi rejeitado, quanto mais você. E é essa a ideia mesmo. Jesus passou a vida toda amando e servindo e fazendo milagre para todo mundo, e morreu sozinho. Porque aquele que dizia ser o seu fiel escudeiro, fez o quê? Correu. E depois negou 3 vezes. Pergunte a você mesmo, irmãos. Nós temos vivido assim? Nós temos agido como filhos de Deus, como essa, pense numa frase bonita, como essa pedra inabalável em uma correnteza, porque são essas as forças que nos puxam, sabe? É como se de fato a gente estivesse agarrando, e assim Deus chama a sua palavra na rocha. Está tudo puxando ao contrário, você agarrado, crendo naquilo que ninguém vê, você crê. Crendo no que ninguém crê, você crê, você está lá, firme na rocha. As pessoas vão, não, desiste, olha, esquece, não. E você, não, eu vou continuar, eu vou continuar servindo, eu creio. Nós temos sido essa rocha inabalável dentro de uma correnteza. Hoje tem sido esse camaleão, diga misericórdia. Diga assim, está repreendido. Fala comigo, está repreendido o pecado do camaleão. Você se adapta, sabe? É aquela gelatina, né? Vai escorregando, o irmão escorrega, né? Vai levando a vida com a barriga, né? Vida leva eu, e assim você vai.
E eu quero chegar à segunda parte do texto que me chama muita atenção, porque é muito preocupante para mim. Como eu falei para os adolescentes, eu tenho muito amor por essa palavra, irmãos. Os meus pais, eles me ensinaram muito, né? Minha mãe sempre primou muito isso em mim, o serviço a Deus. E Deus, ele me tocou. Não é mérito deles, é mérito de Deus, mas eles foram usados por Deus para me colocar nos caminhos do Senhor. Mas isso foi desperto dentro de mim para que eu perceba. E quando eu li esse texto aqui, a partir do versículo 6, a parte B do versículo 5 do capítulo 4 de Filipenses, Deus ele tem, principalmente porque eu tenho pregado sobre Romanos nos sábados, né? Deus ele tem batido na minha consciência fortemente sobre essa questão, que eu queria falar hoje com você. Volte seus olhos comigo para o versículo 5, a parte B. Ele diz assim, depois do ponto ele diz, perto está o Senhor. Diga comigo, perto está o Senhor. De novo, diga comigo, perto está o Senhor. Isso aqui, irmãos, é um problema muito sério que tem dentro da igreja, da nossa igreja e de todas as igrejas. O que, Lucianinho? A gente vive como jovens inconsequentes. Como assim, Lucianinho? A gente esquece que não precisa que nada aconteça para que Jesus volte. Quando o apóstolo está falando essas coisas, é porque para o apóstolo, o dia de amanhã seria o dia da volta de Cristo. Eu até brincava hoje pela manhã com os irmãos, que se de fato nós crêssemos que Jesus voltaria amanhã, os irmãos chegariam para o pastor e diriam, pastor, abre a igreja 24 horas, para a gente estar orando aqui em jejum, lendo a palavra para ver se ninguém fica. Amém ou não amém? Mas será que realmente a gente crê que Ele está voltando? Será que realmente essa verdade ela bate na nossa consciência? Será que nós tratamos as pessoas como se amanhã de fato Ele fosse voltar? Será que o que diz lá em Mateus capítulo 24 e capítulo 25 sobre estar preparado para a volta de Cristo, capítulo 25, especificamente quando ele fala das 10 virgens, as 5 que ficam preparadas e as 5 que levam a vida com a barriga, achando que o noivo vai esperar quando elas forem encher lá o candelabro de óleo. Como é que tu tem levado a tua vida, irmãos? A verdade que o apóstolo coloca para a igreja de Filipenses é: você crendo ou não, você acreditando ou não, isso não faz nenhuma diferença, o problema vai ser para você. Mas a qualquer tempo, porque nada mais é necessário, Ele pode voltar. Você pode dar glória a Deus para isso? E eu quero perguntar para você essa noite, pensando nessa verdade como absoluta. Eu não estou querendo que você creia ou não, porque isso é uma questão sua. Eu creio. Você tem tratado as pessoas, porque aqui eu quero aplicar só nesse aspecto, quando eu falo de relacionamento, porque Paulo fala, olha, o nome delas estão escritos no livro da vida. Elas estão ligadas que Jesus vai voltar? Eu quero perguntar a você, você está ligado que Jesus vai voltar, irmão? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 24, se você quiser ler, leia a partir do versículo 36, porque a parte anterior ele está falando sobre a destruição do templo de Jerusalém, mas o versículo 36 é uma profecia para os nossos tempos, e está lá Mateus escrevendo, dizendo, olha, as pessoas vão estar comendo, as pessoas vão estar trabalhando, as pessoas vão estar se casando, e assim como no tempo de Noé. Como assim? Noé vivia a 400 quilômetros da praia, e fazia 40 anos que não chovia, ninguém acreditava que viria dilúvio, e o que é que aconteceu? Veio o dilúvio. Deus ele não precisa que você creia para que as coisas aconteçam, mas eu quero dar um recado para você essa noite, irmãos. Creia, porque vai acontecer. E como eu falava aqui para os adolescentes na quinta-feira, de duas uma, porque eu li uma frase bem interessante essa semana que diz assim: a nossa vida é um breve momento entre dois momentos de nudez total, quando a gente nasce e quando a gente morre. De duas uma, ou Jesus volta
ou você morre. E nenhum dos dois você sabe quando vai acontecer. Amém ou não amém? De duas uma, queridos. Ou Jesus volta, ou então o seu número, como a gente brincava hoje lá em casa, o número da loteria é chegado. Você sabe qual é o seu número da loteria, irmão? Misericórdia. Ninguém sabe, mas uma hora vai dizer 334, e sem saber é você, irmão Wellington. Misericórdia, diga. O que eu quero dizer para os irmãos é porque a gente parece, sabe? Porque o apóstolo vai chegar na hora aqui que diz assim, ó, parece que vocês estão vivendo, como Isaías diz, só religiosidade, como hipócritas. Esquecem que ele vai voltar e vivem como se a volta dele não fizesse diferença nenhuma. Vocês esquecem que ele vai voltar, e aí ele continua, ele diz, olha, continuando o texto que nós estávamos lendo, versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Atenção ao que eu vou dizer para você agora. O que o apóstolo está falando é que filhos de Deus, que tem como característica a amabilidade, são pessoas que vivem na presença de Deus. Diga comigo, presença de Deus. Irmãos, e é isso que tem me preocupado dentro da igreja. Porque eu estava escutando uma pregação esses dias, que é um cara que eu gosto muito, o Ed Renekiewicz, ele disse assim, muitas vezes, atenção que eu vou dizer para você entender, muitas vezes existe mais verdade em alguém que se prostra para o nada com um desejo no coração em Deus, do que alguém dentro da igreja que se prostra como se estivesse se prostrando como alguém que se prostra como se estivesse se prostrando a nada. Entenderam o que eu quis dizer? Eu vou dizer para você contexto. O fariseu e o publicano, Jesus fala dessa oração. Chega o fariseu e o publicano, aí o fariseu chega e começa a orar. Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. O fariseu chega, aí o publicano chega e fala, Deus. E a Bíblia até relata isso. Com medo de olhar para o céu, ele fala, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala, aonde é que os pecados foram perdoados? Naquele que conhecia a palavra? Naquele que sabia orar? Não, naquele que não conhecia a palavra e naquele que não sabia orar, porque nele havia mais verdade do que no conhecedor da palavra. Que tipo de crente você é, meu irmão? Conversando aqui com os irmãos, quando a gente falava de Efésios, às vezes a gente acha que Deus ele vai pegar o rol de membros da Igreja Batista Gênesis e vai salvar quem tem o nome lá. Não vai ser assim. Diga misericórdia. Ele conhece o teu coração, irmão. Ele sabe o que tem dentro do teu pensamento antes que tu penses. Ele sabe a intenção da intenção da intenção. E aqui o chamamento do apóstolo Paulo é para nós vivermos na presença de Deus. É importante estarmos aqui, é muito importante estarmos aqui, sem sombra de dúvidas, é fundamental para a tua vida espiritual. Mas mais importante que aqui é vivermos de forma ilimitada na presença de Deus. Além dessas paredes, o chamamento do apóstolo, irmãos, é para que manifestemos o amor de Deus para as outras pessoas. Jesus estava nas sinagogas, ele viveu um bom tempo da sua vida nas sinagogas, mas foi fora delas que ele manifestou o amor do Pai. Eu conversava, e a palavra que, é um termo popular que eu queria aplicar essa noite, eu quero que você entenda. Eu tenho muito medo, com todo o respeito, irmãos, de criar um ninho de cobras. Por quê, irmãos? Porque, como líderes espirituais, nós não queremos pessoas vazias. Porque não adianta você estar aqui vazio, irmão. Não adianta você estar aqui bonito, louvando, às vezes aqui em cima, misericórdia, que não tem ninguém de louvor aqui, amém, pessoal do louvor? Você pode dar um glória a Deus. Mas se fosse alguém aqui, ou alguém aí, porque também não faz diferença nenhuma estar aqui ou estar aí, completamente seco, Jesus olhou para essas pessoas e falou, sepulcro cai
são belos, mas são podres. O chamamento do apóstolo, irmãos, é para estarmos à vontade na presença de Deus. E está aí algo que Deus tem falado para mim. Porque muitas vezes, quando você escuta a rádio, quando a gente ora, parece que a gente está falando com um juiz. Deus, não sei o que, olha, parece que vai entrar na presença. E não é isso que Deus quer para o seu povo. Deus fala que quer um relacionamento pessoal, íntimo. Ele fala que o Espírito dele habita dentro de nós e ele intercede por nós. Ele nos dá consciência daquilo que é certo. Ele geme com gemidos inexprimíveis para Deus em nosso favor. Isso se chama pessoalidade, intimidade. E é assim que a gente tem tido a nossa vida com Deus. Deus, na maioria das vezes, Ele não tem um papel de pai, Ele tem um papel de juiz. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer andar com você. Você pode dar um glória a Deus? Deus quer fazer parte do teu dia a dia. Você pode dar um glória a Deus? E é por isso que o apóstolo fala, olha, irmão, o teu móvel não é o mais importante. Faz como eu, bota lá na porta do teu guarda-roupa. Eu preciso orar. Escreve. Bota despertador no teu celular. Eu preciso orar. Fala com as pessoas. Começa a criar conversas dentro da tua casa sobre a palavra de Deus. Eu falava hoje pela manhã também. A gente até comentou lá em casa. Lá em casa não tem esse negócio, vamos cultuar a Deus agora. Senta, todo mundo pega o violão. Não acontece isso na casa do pastor. Talvez você pense que acontece, mas não acontece. Sabe como acontece? Eu geralmente chego de 11h30 em casa. E quando a gente chega de 11h30, a gente começa a falar. Eu vou pro quarto de manhã e a gente começa, Gabi vai, né? E começa a conversar, aconteceu isso, e pensa na igreja. E a gente começa a falar lá do que Deus faz, do que Deus faz, do que Deus não faz. E aí surge uma palavra, e surge uma situação, e surge palavras de esperança, palavras de confiança. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida. E nós vamos conversando sobre as grandes verdades do Evangelho. E vamos mantendo essa chama viva dentro de nós, que é o que o apóstolo fala para toda a sua igreja essa noite. Mantenha a chama do Espírito, as verdades da fé firmes dentro da tua mente, querido. Porque quando chegamos a esse versículo tão conhecido, que é o versículo 8, tudo que for bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é agradável, coloca isso dentro da tua cabeça, dentro da tua casa. Aí as pessoas pensam, é dinheiro. Não é isso, irmão. É Cristo. Porque o apóstolo está falando que o que precisamos é não ouvir. O que você precisa é não estou ouvindo. O que você precisa é estabeleça isso como verdade na tua vida, querido. Para de viver como hipócrita. Às vezes Cristo e a oração é o nosso último recurso. Você tem parado para orar sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças? Você ora quando precisa resolver as coisas? Você recorre à palavra? Ou para você isso aqui é um conto da carochinha? Qual é o significado disso para você? Porque para Paulo, isso aqui são palavras da vida e vida eterna. E é por isso que ele diz, tudo que eu tinha, a minha vida inteira, eu coloco como perda. Porque achar Cristo foi tudo o que eu precisava. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão. Você não precisa crer como eu, mas isso é um problema seu. Rasguei minha Bíblia, misericórdia. Mas Deus convida você essa noite a descobrir o segredo que aqui o apóstolo fala, do contentamento. Viver a supremacia da felicidade. Desfrutar dessa nova natureza que os apóstolos passaram 3 anos apanhando para entender e não conseguiram. Quando o Espírito Santo veio, aí os olhos foram abertos e eles começaram a agir conforme aquilo que Cristo tinha ensinado. Eu quero perguntar para você, você tem permitido, porque é assim que eu enxergo,
o Espírito Santo operar na tua vida? Você tem permitido o Espírito Santo tratar a tua família? Você tem permitido o Espírito Santo tratar as tuas finanças? Você tem permitido o Espírito Santo tratar o teu relacionamento com o teu filho, o relacionamento com o teu pai, com a tua mãe? Você olha para essas coisas e fala, não adianta mais, vamos esquecer, não. A Bíblia diz, olha, não considere essas coisas menos importantes, porque o chamado de Cristo para você é ser como Ele. E ser como Ele é olhar para as pessoas e dizer, um filme bem conhecido que é derivado de um livro, em seus passos, o que Jesus faria? É assim que nós temos agido, irmãos, agindo como Cristo agiria, tomado as decisões que Ele tomaria. Porque o que o apóstolo convida você essa noite, que eu comecei falando isso, é para observarmos os rumos e trajetórias que temos tomado e alinhá-los com o Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? E essa palavra, ela tem que mexer com as suas estruturas, sabe? Ela tem que provocar você a você ver, eu posso ser melhor. Eu posso ser um marido. Está piscando as luzes aqui, ó. Pronto. Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso ser alguém melhor. Será que nós não temos o que melhorar mais? Será que já está bom? Se você senta para alguém que conhece você, você está sentado lá, que alguém conhece você, olha para ele agora e fala assim, eu preciso melhorar em alguma coisa. Pergunta do outro lado, eu preciso melhorar em alguma coisa? Porque muitas vezes, meus, olha, muitas vezes, e eu quero que você seja sincero, a gente age como se a gente não precisasse melhorar mais em absolutamente nada. Como se a gente fosse o dono da verdade, da razão. É mentira, irmãos? Não ouvi, é mentira, irmãos? É por isso que o apóstolo convida hoje você a desfrutar da supremacia da felicidade, entendendo o segredo do contentamento. E aí que eu quero chegar. E ler a última parte, que para mim é a chave de entendimento de tudo que o apóstolo falou. Preste atenção no versículo 10, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Preste atenção. O apóstolo começou a falar sobre dinheiro, que ele estava muito feliz porque as pessoas estavam mandando ofertas para ele. Mas aí o apóstolo começa a aplicar agora isso de uma maneira diferente. Ele fala, olha, não que eu esteja necessitado. E aí ele começa a falar da sua realidade, que é a ideia que eu quero aplicar para você, do contentamento. E ele diz, perdão, irmãos, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer, não ouvi, toda e qualquer, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Diga comigo, tudo posso. Diga comigo, tudo posso. Não está ouvindo não, irmão? Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode aplaudir o Senhor e dar um glória a Deus em nome de Jesus? Lucininho, o que é que você está falando com isso? Eu vou encerrar exatamente agora para os irmãos. Eu quero usar uma história que Deus ele me trouxe como reflexão, que me fez ensinar muito.
Eu contei 2 vezes na igreja, essa vai ser a última vez que eu vou contar, em pregações. É o seguinte. Todo mundo sabe aqui, porque eu já falei que eu servi no exército, os irmãos sabem? Sabem, irmãos? Servi no exército. Eu fui oficial da reserva, né? Mãe chorou tanto a bichinha quando eu entrei, irmãos. Vovó também, né? Olha, só eu sei o quanto ela me ajudou lá, né? Fazendo as comidas e tal, preparando as coisas. Irmãos, mas no exército eu participei de 5 simulações que eles dizem que é de guerra, que é pra gente passar fome, ficar sujo e apanhar, né? Nessas situações, que foi o primeiro que a gente chama de campo, né? Eu tinha a oportunidade de montar a minha mochila com as coisas que eu ia passar uma semana inteira. Então, eu me preparava com uma mochila que tinha capacidade de até 32 quilos para passar uma semana inteira, tá? O que é que eu podia levar nessa mochila? Os itens permitidos. Não dava tudo, você tinha que escolher o que você queria. Então, como eu nunca tinha ido, eu escolhi algumas coisas para levar que eu achei que eram importantes. Então, por exemplo, isso aí não tinha como levar mais. A gente só tinha direito a levar 3 litros de água. Uma garrafa PET. E o cantil, que tem 1 litro, né? 2, a gente levava a garrafa PET, quando eles permitiam, de 3 litros, ou então de 2,5 litros, para ter 1 litro ou um pouquinho a mais durante a semana. E o cantil de 1 litro na cintura, né? Aí dentro da mochila, que era impermeabilizada com a super tecnologia do saco de ração do cachorro, né? Aquele saco de ração grande era o que a gente impermeabilizava a mochila, botava tudo dentro e fechava com a liga, né? E estava impermeabilizado para uma semana inteira. E aí eles davam vários itens para a gente levar. Eu achava que, por exemplo, levar uma outra roupa e um outro short térmico e um outro coturno era algo importante para eu passar a semana. Porque eu pensei, não, eu vou me sujar, né? Vou andar muito, vou trocar tal, não sei o que, vou levar outra toalha. Eu também tinha direito de levar 7 kits. Kit de manutenção do fuzil, kit de primeiros socorros, kit de sobrevivência. Vários kits que eu levava, né? Para poder me ajudar durante a semana. E nada de comida, comida eles tinham que dar. O que mais me preocupava era o que eu ia fazer com o meu pé, porque eu sabia que eu ia andar muito, né? Até comentei quando a gente estava falando sobre a aula de Efésios, que eu ia andar muito. Então eu perguntei para algumas pessoas, o que é que eu faço para proteger meu pé? Aí um dizia, leve a meia fina, vá com a meia fina, só com a meia fina e o coturno. Aí o outro dizia, coloque uma meia felpuda, bem grossa. Aí o outro dizia, coloque óleo mineral, a meia fina e a meia grossa. Eu sei que eu fui, irmãos, achando que estava com o pé protegido. O que é que eu descobri? Que eu vou dizer algo que eu não tinha dito. Que independente da meia que eu fosse, o coturno que eles deixavam aí, que a gente chama de queixo duro, né? Que é aquele coturno que é bem rígido. Você pode botar a meia que for, que não adianta, ele vai destruir o seu pé. A partir do segundo campo é que eles permitem que você compre um coturno, que ele tem elástico, que ele é flexível, né? É bom para andar, parece um tênis e tal. Mas aí eu descobri que não adiantava, porque só na hora lá eu vi como era passar uma semana com aquele infeliz no pé. Eu descobri também, irmãos, que não adiantava eu levar uma outra roupa. Por quê? Porque não dava tempo de trocar de roupa. Eu joguei muita coisa fora, porque não dava para eu parar. Eles não davam tempo para parar, trocar, não dava. É no meio do mato, dorme no chão, nos cantos, não para nada. E aí, as coisas foram acontecendo. Na prova aspirante mega, que é a última, né, que é o teste final, o mais difícil, a gente anda 100 quilômetros em 3 dias, tem um bocado de coisa difícil, né? A gente apanha, tem que fazer as coisas no escuro, é um sofrimento só. Eu já estava bisurado, que é assim que a gente chama, né? Eu já sabia a forma que o meu pé aguentava. Eu não queria levar nada dentro da minha mochila, porque uma mochila vazia é muito mais fácil de carregar do que uma mochila cheia. Eu descobri que eu levar dinheiro era muito melhor, porque na prova aspirante mega, eles dizem assim, não pode levar nada, mas eles fazem vista grossa, porque eles querem ver a sua inteligência operacional. O que você pode levar, que é do seu critério, para ajudar você durante a semana, né? Então eu não pensava em levar biscoito, chocolate, refrigerante, nada disso, irmão. O que é que eu pensava?
muito talco antisséptico, porque você não troca cueca. É um short térmico a semana inteira. Pomada hipoglós no bumbum, porque senão ninguém aguenta. Diga misericórdia. Isso aí. Os meninos também, a gente conseguiu, né, aqueles rebite caminhoneiro, né, para ajudar durante a semana a ficar acordado. E por incrível que pareça, irmãos, o que mais eu levei na prova aspirante mega, que eu nunca no primeiro acampamento imaginaria que eu ia querer isso na minha mochila: meias felpudas. Não sei nem porque você está falando isso. Porque quando o apóstolo fala sobre contentamento, irmãos, ele está falando sobre um tipo de vida que não é medida pelos padrões que o mundo diz que é correto, ou que o mundo diz que é saudável, ou que o mundo fala. O apóstolo está falando de um tipo de vida que vem pela experiência com Cristo. Talvez na vida você ache que você precisa de muitas coisas, e a mochila que você leva nas costas está cheia, sabe? O fardo está pesado de carregar. Porque ter muita coisa é ter muito problema. Talvez você ache que você precise de mais dinheiro. Talvez você ache que você precise de mais saúde. Todo mundo acha que precisa de mais saúde. Talvez você ache que você precise de mais felicidade. Todo mundo acha que precisa de felicidade. Talvez você ache que você precise de muitas coisas. Mas o que o apóstolo está falando sobre contentamento é o que eu descobri quando eu estava nas provas aspirante mega. Eu consegui levar 10 reais. Consegui comprar um cartão, ligar para minha mãe. Mãe, eu estou aqui em Gramame. Lembra? Mãe, eu estou aqui em Gramame. Mãe, eu não sei o quê. Consegui andar do Conde até a praia de Coqueirinho. Falei com a mulher do restaurante. Deixei meu relógio empenhado. Consegui um prato de comida. E consegui meias suficientes para manter, apesar de um pé muito sofrido, o pé inteiro durante uma semana em mais de 100 quilômetros. Irmãos, a vida tem desafios que só a vida vai mostrar para você, que são completamente impossíveis de eu dizer para você: você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. E se você for olhar para a carta do apóstolo Paulo, ele não vai pontuar situações tão específicas. Ele fala sobre grandes macro situações que envolvem eu e você: casamento, família, trabalho. Mas pequenas situações ele não fala. Por quê? Porque não dá para dizer tudo o que você vai passar. Talvez você passe por uma doença muito terrível. Talvez você passe por morte. Talvez você perca alguém. Você olha, a vida, meu irmão, é um negócio só a vida mesmo. Só quem vive para saber. Mas se você está aqui hoje, Deus está ensinando a você. Deus quer ensinar você a viver contente. E o que é viver contente, irmãos? É saber que o que precisamos não são meias, mas é Cristo. Apesar de parecer completamente inesperado, de ninguém acreditar nisso, porque nós vivemos como aqueles que não acreditam. Aqueles, como o apóstolo fala no Coríntios capítulo 7, que são tomados como louco, mas para nós não, porque esse evangelho não é loucura para quem está se perdendo, mas para nós, para mim e para você, é poder de Deus para a transformação e salvação do homem. Você pode dar um glória a Deus, querido. Eu não estou aí se ninguém está crendo, mas eu creio que o que eu e a minha família precisa é de Cristo. E eu quero dizer para você essa verdade, você crendo ou não, irmão, é uma questão sua, dos problemas que você vai ter na vida, que você vai descobrir como eu, com os calos, com as feridas e com as dores. Mas eu quero dizer para você estar preparado para a vida, irmãos. Você não precisa de saúde, você não precisa de prosperidade, você não precisa de felicidade, por mais que isso doa você precisa exclusivamente de Cristo. E só dele, você só precisa de Cristo. A tua família só precisa de Cristo. Você não precisa de uma mochila que pesa 32 quilos nas tuas costas. Você não precisa dessas guloseimas que a vida oferece. Você também não precisa disso. Você precisa de Cristo. Você pode tocar na pessoa que está ao seu lado e dizer: meu irmão, você precisa de Cristo.